Bem-vindos a mais um Pod Freud, onde desvendamos, ou pelo menos tentamos desvendar os mistérios do comportamento humano. E hoje vamos mergulhar, Paulinho, em um tema muito, mas muito fascinante. E diria até que essencial: o narcisismo nos relacionamentos. Isso. Você vai ver. Bom, brevemente, Narciso era um jovem de beleza extraordinária, amado por todos, mas incapaz de amar alguém além de si mesmo. Um dia, enquanto caçava na floresta, ele foi avistado pela ninfa Eco, que havia sido amaldiçoada por Hera a apenas repetir as últimas palavras que ouvia. Eco se apaixonou perdidamente por Narciso, mas ele a rejeitou cruelmente. Desolada, Eco definhou até restar apenas sua voz. Os deuses, indignados com a arrogância de Narciso, decidiram puni-lo. Nêmesis, a deusa da vingança, levou Narciso a um lago de águas cristalinas. Ao ver seu próprio reflexo na água, Narciso se apaixonou por sua própria imagem, sem perceber que era ele mesmo. Consumido pelo amor impossível, ele permaneceu ali até morrer. Após sua morte, os deuses o transformaram em uma flor, o Narciso, que cresce às margens dos rios e lagos, curvando-se para refletir sua própria beleza na água. Essa história, essa mitologia, é uma poderosa metáfora sobre os perigos da vaidade e do amor próprio excessivo. Isso. Mas e nos dias de hoje? Como esse mito se manifesta nos nossos relacionamentos modernos? Será que, como Narciso, nos perdemos na busca incessante pela validação própria, esquecendo de nutrir e valorizar quem está ao nosso lado? Hoje vamos explorar as nuances do narcisismo nos relacionamentos. Como ele surge, como afeta nossas conexões e, mais importante, como podemos superar esse desafio para construir relações mais saudáveis e equilibradas. Então, gente, prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e muita reflexão. Este é o Pod Freud e nosso episódio de hoje começa agora com uma convidada ilustre, especialista no assunto narcisismo. Seja muito bem-vinda, Fabiana Portela. Mas, nossa, que apresentação maravilhosa, porque eu ia mesmo falar de mito de Narciso, porque eu adoro os mitos, né? Eu penso que eles são tão atuais quanto há 2000 anos atrás, quando foi escrito, né? Diz muita coisa. Diz muita coisa. Ele tem sempre um duplo sentido, né? Eu sou psicanalista e Freud bebeu muito da mitologia. Muito, né? muito. Ele bebeu muito da mitologia. E eu, assim, particularmente, eu amo a mitologia. E penso que faz total sentido para as épocas atuais, né? Eu quero agradecer o convite de vocês. Opa. Fantástico, muito legal também cuidar da saúde mental das pessoas, e penso que um podcast de voltar da saúde mental pode impactar pessoas, e eu acho que não tem muito, né? Não tem muito, assim, podcast com esse viés de saúde mental. Eu acho muito fantástico. Acho que hoje é muito importante falar sobre isso. Isso, Bom, completamente. gente, nós vamos falar muito sobre isso hoje. Segue nosso canal, curte, compartilha, comenta, faça qualquer pergunta que você queira fazer. Direto, a Fabiana responde. Sim, responderei. Nosso programa aqui é gravado, mas você faz o comentário que ela responde assim que possível, ou nós respondemos aqui sem nenhum problema. Então, participa. Não esquece de seguir a gente aí, tá? Eu sou Anderson Vieira, um baita de um curioso. E eu, Paulo Vieira, psicanalista. Um baita psicanalista. Mais ou menos. É modesto. Modesto. Ele tá com baixo narcisismo hoje. Isso. Hoje eu tô com o meu Hoje ele narcisismo. abdicou do narcisismo dele. Deixei ele em casa. Mas diga pra nós, Fabiana, como é que começa essa história do narcisismo nos relacionamentos? Como é que começa a desenvolver, né? Acho que a psicanálise vai tratar justamente isso, né? Onde desenvolveu. Isso. A psicanálise, ela vai falar de uma estrutura, né? Como esse indivíduo foi formado ali na constituição arcaica e primária dele, né? Porque todo indivíduo ele é constituído pelo outro, né? E aí, quando esse indivíduo ele sofre esses investimentos da mamãe lá na função materna, o que acontece? Aquele bebê, ele é um pedacinho de carne, Lacan já falava, né? Ele é um amontoado de carne e ele pratica o autoerotismo, né? Ele é centrado nele mesmo. Aquela mamãe alimenta aquele bebê, né? De tudo, de carinho, de leite, né? Da parte física e da parte psíquica daquele bebê. Aquela mãe precisa abdicar do narcisismo dela, né?
para constituir aquele bebê. O que a mamãe faz assim para constituir aquele bebê? Ela vai deixar de ir no cabeleireiro, porque ela sabe que ela vai ter que ficar a madrugada inteira cuidando daquele neném, alimentando, né? Ela sabe que ela vai ganhar muitos quilos, né, na gravidez, e aquilo é primordial para aquele serzinho que está nascendo. Por quê? Porque tem mãe que ela não vai abdicar desse narcisismo dela, né? Tem muita mãe, assim, que não vai querer, vai ter uma vaidade, porque ela não vai conseguir abdicar do narcisismo dela para investir naquele bebê. E aí, como diz o filósofo socrático Jorge Aragão, aí foi que o barraco desabou. Aí que o barraco desaba, porque se essa mãe não consegue constituir esse bebê, né, daquele narcisismo, alimentando ele psiquicamente, alimentando ele, dando aquela disponibilidade de atenção dela para aquele indivíduo, aquilo fica ruidoso e fica falhoso, né? Por exemplo, a mãe que não quer amamentar para não ter problema com o peito não cair. O peito não cair. Ou aquela mãe que Melanie Klein fala do olhar da mãe para o bebê. Exatamente. Né? O olhar constitui psiquicamente a criança. Né? Puxando um pouquinho de Melanie, né? Olha como que é assim, uma atrocidade aquela mãe. Vamos falar de olhar para o bebê. Aquela mãe que amamenta a criança e tampa o rosto da criança com a fralda. Isso é a maior atrocidade que ela pode fazer. Verdade. Porque o bebê ele não se alimenta só daquele leite, ele se alimenta do seu olhar. Aquilo constitui a criança psiquicamente, aquele indivíduo psiquicamente. Que Freud vai chamar de narcisismo primário. O narcisismo primário é a fase desse autoerotismo do bebê, porque ele tudo é centrado nele. Ele acha que aquela mãe ele é uma coisa só. Que aí é bom, seria bom. Isso, não, ele seria bom. Porém, ele precisa entender certas dinâmicas ali, porque essa mãe precisa dar uma separada dele, para dar uma frustradinha nele, para ele causar uma reversibilidade. Eu choro, a mamãe vem, a mamãe se afasta, mas ela vem. Né? Ela traz o leitinho para mim, ela traz aquele olhar para mim. Tá muito didático isso? Tá bom. Porque isso a gente puxa para saber o que acontece para o indivíduo virar um narcisismo. Essa introdução é fantástica, porque começa toda essa estrutura psíquica do narcisismo começa ali, justamente na relação mãe e filho. Função. Se a gente pular essa parte, a gente não vai entender lá. Não vai entender. E aí o que acontece? Onde que a chave tá nesse desprendimento? Na hora que o bebê percebe que ele não é a mãe. Isso, que ele e a mãe não são um só. Isso. Porque ele, inicialmente, entende que ele e a mãe são o mesmo objeto. Isso. Nesse desprendimento, existe a constituição psíquica do bebê. Isso. E a hora que a Fabiana estava falando do olhar, né? Que a gente falou do olhar da mãe. Sim. Isso hoje, na contemporaneidade, a gente vê as mães dando o celular para os bebês, para as crianças. Ou seja, some de mim, sai daqui. Por quê? Porque ela também foi constituída erroneamente lá com a mamãezinha dela. Então você percebe que ela não quer investir a libido nela naquele bebê? Você percebe? Que ela também tem um narcisismo um pouquinho... né? mal constituído. Voltando lá no narcisismo primário, onde Paulinho falou, isso aqui é uma aula de psicanálise, hein, gente? Gente, gravem aí que isso aqui vai. Isso aqui é uma aula de psicanálise, hein, gente? Voltando lá pro narcisismo primário, onde precisa existir essas dinâmicas, né? Da separação, da mãe, do bebê, até aí bacana. O que acontece? Quando existe uma falha aí, dessa constituição, é muito difícil também exigir isso de uma mãe, porque a mãe não pode dar isso demais, que aí o indivíduo vira a vossa majestade o bebê, que a gente vai falar lá na frente também sobre isso. Sim. Tem muitas vossas majestade o bebê por aí, por isso que eu faço o outro sofrer, depois a gente volta nisso, né? É isso, né? Ou demais, você tá faltando, tá sendo falhoso, ou de menos também. Quando você está frustrando demais. E aí que ele vai passar... Por que ele vai por narcisismo secundário, que Freud fala? Narcisismo secundário. Por conta desta falha, quando eu vou para o narcisismo secundário, que é a minha relação com os objetos,
Aí já É, começa a ficar grave o aí negócio. eu começo a ter as minhas relações por objeto. E dependendo desta falha que houve, é aí que eu vou jogar pro outro. É aí, de novo, que o barraco desabou, E aí, porque eu vou exigir do outro o que eu não tive. você vai espelhar no outro a sua necessidade. Exatamente, falta. exatamente. E aí eu fico exigindo sempre que o outro me supra É. daquilo que faltou no meu narcisismo primário, né? E é aí que a gente pode trazer para as relações modernas. O quanto, quando eu tô dentro de uma relação, eu não quis colocar gênero, né? Nem de pai, mãe, eu quis falar os narcisistas em geral, porque narcisista a gente tem mãe, pai, namorado, primo, né? O quanto eu exijo do outro para que eu seja suprido. Sim. Porque se a gente voltar de novo no mito de Narciso que o Anderson citou, o Narciso, ele também foi constituído dentro de uma família de pai e mãe bem trágico, né? Porque o Deus, esqueci o nome dele, esses nomes de deuses, eles me confundem um pouco. Porque o Narciso era lindo, né? Sempre foi uma criança Não, o que linda. acontece? A Liríope era mãe de Narciso, ela foi estuprada por esse deus. É o deus. É um deus da. É um deus da. É um de deus um da. rio. É um deus de um rio, que ele era muito imprevisível, ele era tóxico também, ele era. Bom, ele tinha uma toxicidade. Então, só para ele estuprar a mãe de Narciso, boa pessoa não era, né, minha gente? Não era bacana. Não era Então, legal. se você for ver, se a gente buscar lá de 2000 anos atrás a constituição de Narciso, ela foi totalmente falhosa, faltosa. Foi. Ela foi fruto de um estupro, né? Esse mesmo, físico. esse indivíduo. E aí, se a gente for puxar agora um link para as constituições de hoje, esse indivíduo, para ele se formar um narcisista, ele também veio de um lar negligenciado. Agora a gente vai fugir aí de narcisismo primário e secundário. Mas ele veio de uma constituição negligenciada. Esse indivíduo, ele não teve espaço na casa dele, não teve lugar. Mas Juliana, não pode acontecer uma subjetividade de cada criança enxergar tudo isso de uma maneira subjetiva? Sim, cada um vai ter a sua interpretação. As duas teve a mesma criação, os dois teve o paninho na cabeça, mas uma foi narcisista, outra não. Sim, porque cada um vai simbolizar da forma que vai simbolizar. 5 filhos, se você for ver, cada um deles, ele vai simbolizar a mãe de uma forma. É isso. Ninguém Então, mas simboliza a mãe de uma forma só, não é? E tem um detalhe, Anderson. Essa mãe, cada vez que ela parir uma criança, ela vai estar numa fase da vida. A criança vem em um momento familiar diferente. Não, perfeito. Então estamos falando que A a subjetividade é constituição importante. familiar diferente. Não é uma escala. Não é Henry Ford que foi feito em escala os narcisistas, não é isso. Sabe por que eu tô levantando esse ponto? Porque assim, Diga, Anderson. pra quem tá ouvindo a gente aí, pode falar assim, uma mãe, por exemplo, fala assim, mas de repente eu colocava o paninho e meu filho não é narcisista. Ou será que eu errei? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que a criança entendeu que aquilo... Simbolizou, né? Simbolizou ela ou pode não. ter colocado o paninho, ela pode, porque ela vai... Todo mundo, todas as mães, todos os pais vão cometer milhões de erros. Sim. Mas a constituição do indivíduo se dá nos acertos. Exatamente. Então, ela pode ter feito milhões de coisas erradas, mas ela fez a principal correta. A função, né? Ela se doou pro filho, ela investiu a libido dela no filho. Lembra que esse investimento libidinal é muito importante para aquela criança? Sim. Porque a criança, o indivíduo hoje que é o narcisista, ele não teve investimento libidinal. Ele é pobre, ele é vazio. Isso. Por isso que ele sempre quer mais do outro. Ele não trata o outro como indivíduo, trata como objeto. E o meu objeto eu uso, abuso, faço o que eu quiser e descarto. Perfeito. É isso mesmo. Ju, você poderia... Fabiana. Desculpa. Fabiana. Você poderia, quando a gente fala em investimento libidinal, tem alguma outra frase que a gente podia usar para os leigos? Vamos lá. É isso que a gente tá falando. A mamãe que deixa de fazer a unha para estar com aquele bebê, investindo o tempo dela naquele bebê, né? A mãe que dá aquela atenção, o olhar para aquele bebê. Quando ele chora, ela presta atenção se é cólica, se é mamadeira, tá? Vamos lá, quando a gente começa falando disso, eu lembro daquele caso do Henry. Você lembra do caso Henry? Da mãe
Aquela mãe era totalmente narcisista. Eu esqueci o nome da senhora pra falar. Eu também não lembro o nome Pesquisa dela, aí, não, Anderson, você que tá aí. Henry. Do caso Henry, a mãe dele. Que inclusive... Ela era, vamos lá, E aí? ela era uma clássica narcisista. Vocês lembram que quando ela ia tirar foto do menino, ela sempre tava na frente, o menino tava atrás, assim? Henry Borel. Isso, vamos lá, mamães, vocês que estão em casa. Ah, tá. Vamos dar um exemplo bem físico e material. Aquela mãe daquela criança era uma narcisista. Ela não fazia investimento nenhum naquela criança, ela estava pensando nela o tempo inteiro. Isso que é investimento libidinal. Quando a mãe coloca o seu desejo na frente da criança, tá? Aquela mãe, quando parece que acabou de enterrar o menino, ela foi correr pro cabeleireiro. Foi. Aquela mãe usou aquela criança como objeto de troca para ter benefícios com o padrasto, que era rico, bem-sucedido, conseguiu um cargo para ela lá na prefeitura, uma coisa Foi um assim. negócio assim mesmo. É. Ou seja, a mãe tava mais investindo Nela. na relação dela com a beleza, Sim. na relação dela com o outro, na Perfeito. relação financeira dela, do que na criança. Penso que ficou claro. Ficou Que é. claro? Aqui, isso é fazer... Agora, quando a mãe, ela abdica do desejo dela, ela abdica das demandas dela para investir naquela criança, aquela criança tem grandes chances de ser um indivíduo bem constituído. Passou bem naquela fase do narcisismo primário que Freud Isso. fala. Esse caso é um caso extremo. É um caso mas que assim, exemplifica bem. extremo, exemplifica bem. Mas a gente trazendo um pouquinho mais para trás, diminuindo um pouco a intensidade, a gente vê aquela mãe que a criança chora e quem vai cuidar é a babá. Aquela mãe que não dá atenção ao filho quando ele tá brincando. Ah, não, vou dar um brinquedo para ele. Compra o Fica se brinquedo. vendo livre dele sabe, o tempo inteiro. Acaba, Descarta sempre ele. vai descartando. Isso. As pessoas vão falar, nossa, mas eu tenho que ficar em cima do meu filho o tempo todo? Olha, é uma criança que você está constituindo. As importâncias é você que dá na sua vida. Nós somos os únicos indivíduos que a gente não para e não deixa na calçada e ele vai sair andando que nem o cavalo, o bode, não vai ser assim. Já cai saindo. Não, a gente precisa do olhar do outro, Isso. né? O Lacan fala uma coisa muito legal, que eu gosto muito de Lacan. Para você ser um sujeito falante, você foi falado. Quem que É escolheu o isso teu mesmo. nome? É isso mesmo. Não foi sua mãe ou seu pai? Então você foi falado antes. Se você é falante hoje, você foi falado, você foi constituído. Alguém falou que o seu nariz é parecido com o do seu avô. Alguém falou que o seu olhinho é parecido. E essas nuances faz com que eu me constitua. Nós somos seres humanos. Coloca. Você se enxerga. A gente tem como blindar sobre isso. Não. Sim. Difícil se blindar, né? Sobre isso. Ainda mais uma criança, né? Que é totalmente... Exatamente. E quando o narcisista, né? Os narcisistas que a gente vê por aí se forma, ele foi muito empobrecido nessa constituição. Sim. E aí o que ele precisa? Ele precisa diminuir o outro, ele precisa maltratar o outro para ele ser alguém, porque ele é muito pobre dele mesmo. Né? Ele precisa ter do que ser. O narcisista, ele precisa ter. Por quê? Porque tudo para ele é objeto. É objeto que faz alguma coisa para beneficiá-lo. É por isso que dá ruim nas relações. Pode ter milhões de pessoas ali, ele vai olhar para aquilo que ele precisa. Exato, para aquilo que falta dele. Para te arrancar. E isso é uma ação. Nós não estamos falando aqui de intencionalidade. Não é intencional. Não é intencional. É subjetivo e inconsciente. É subjetivo e inconsciente. Exatamente. E é por isso que eu queria muito falar desse tema, porque isso é tão silencioso, é tão imperceptível, mas isso cria um dano em quem recebe, quem é capturado por esse narcisismo. Dos dois lados. É silencioso? Não, o narcisista, ele tem um pouquinho mais de sagacidade de quem tá recebendo o narcisismo. Ele é um pouco sagaz. Ele tá mais controlando a situação. Ele é sagaz, eu não sei, ele faz uma leitura inconsciente da pessoa e saca tudo que ela gosta, e aí, como ele é vazio, ele é o que a pessoa quer que ele seja. Ele se Pra ganhar o quê? Pra ele ganhar. Pra ganhar o investimento libidinal que a mamãe, a função lá não exerceu lá atrás. Faltou. O que foi faltoso. Então ele pode ter uma baixa autoestima também? Ou? Total, ele é pobre. Ele é pobre. Por que Narciso se afogou lá na própria... Lembra que... Vamos voltar lá de novo. Vamos voltar no mito de Narciso. Vamos lá. Quando o bebê nasceu, o Narciso nasceu, a mãe foi num
no Tiresias No lá. oráculo, no oráculo, ele falou O assim: oráculo falou. queria saber lá a sorte do menino. Vai ser um menino muito belo, vai ser um menino maravilhoso, mas se ele se conhecer, ele morre. Isso mesmo. Você viu quando ele se olhou, ele se apaixonou, né? Porque a Uma outra imagem. deusa lá que ele. Porque foi a Eco e foi uma outra também que ele Tinha uma outra danificou. ninfa Ele que danificou também a saúde mental da moça. Tanto é que ele, de presente, deu pra ela um punhal, onde ela se suicida de amor por ele. Ninguém conta esses bastidores do Narciso. Só fala que Narciso se olhou lá no espelho e se achou O que ele maravilhoso. aprontou na vida. Mas fala. ninguém. Por isso que eu gosto de puxar do mito de Narciso, porque é o que os narcisistas fazem. Eles fazem um entregam strike. tudo. Eu falo que o narcisista é um strike. Ele joga aquela bola, plá! Ele acaba com todas as relações. E ele consegue achar, encontrar a pessoa, o neurótico que a gente fala, não, o neurótico que tem uma necessidade de aprovação. É um par outro. retroalimentar. É uma junção ali que você fala, foi feito um pro outro. Um doa e o outro recebe. Que é o sádico e o masoquista. Pra mim é um par perfeito. Sim, é. Só que um daí par o que perfeito. acontece? Quem só se doa, se anula. Se anula na relação. Se perde, né? Se perde na relação. Perfeito. Se vê esvaziado pelo outro. Muito bom, Paulinho. Suas necessidades ficam suprimidas porque não, eu não vou jogar bola, porque eu tenho que ficar em casa, que é a minha esposa, não sei o quê. Não, eu não vou no meu cabeleireiro, porque se eu for no cabeleireiro agora, meu marido vai precisar do almoço. Olha como é que ele fica capturado, Paulinho. Você entendeu? Muito. Ele fica muito capturado. Então, assim, nós falamos de indivíduos, não estamos falando de homem, de mulher, não. São indivíduos em geral. É a mãe, é o pai, é o primo, é o namorado. Você não vai trabalhar. Exato. Eu trago o suprimento para casa. Isso. Como dizia o filósofo socrático Caetano Veloso. Não é o Jorge Aragão agora que o barraco desabou. É que Narciso acha feio o que não é espelho. Exato, porque ele precisa se espelhar no outro. É isso. E aí quando isso se quebra, né? Vamos dar uma luz no fim do túnel. Pra falar que tudo não tá perdido. Não tá perdido. O que eu falo para os meus analisandos, né? O que eu falo? Que quando chega para mim, eu percebo que ele tá capturado por uma relação narcisista, eu preciso fortalecer ele. E o que eu brinco com eles? Quem for meu analisando e assistir esse podcast vai se identificar com o que eu vou falar agora. Eu deixo essa... Eu vou lá no narcisismo primário, que ele foi mal constituído, eu dou aquele investimento para ele, que a mamãe faltou lá atrás, e eu deixo ele forte. Eu até brinco que aí o narcisista ele vira um leão sem dente. Ele vai morder, mas não vai doer. Uhum. Quando o indivíduo ele começa a criar quem está sendo capturado, tá? Quando o indivíduo ele começa a criar autonomia, ele não é mais sujeito, ele não é uma massinha de modelar do outro. Ele consegue fortalecer essa autoestima que foi ruída, né, que foi tolhida. Ele consegue se firmar com o indivíduo. Lembra que Narciso acha feio que não é espelho? Ele não consegue mais se espelhar no outro, ele não se vê mais dentro dos desejos do outro, porque ele faz o outro desejar o que ele quer. Aí que acontece o descarte. Naturalmente. Acontece o descarte. Ele descarta o capturado, que eu não gosto de falar vítima. Ele descarta o capturado e passa pro outro. Ele vai atrás de outro. Ele vai atrás de outro, porque Narciso acha feio tudo que não é espelho. E ele não consegue mais se espelhar no outro, porque o outro criou autonomia, não deixou mais ser manuseado. Isso mesmo. Né? Não virou mais... porque é o que o Paulinho falou. Quando o Paulinho falou que o outro só faz as demandas do outro, é porque o narcisista invade o desejo dele o tempo inteiro. Ele não deixa o outro desejar. Isso é a maior causa de dor no indivíduo. Você não ter o direito de desejar. Porque o outro não deixa você desejar, porque você é capturado pelo desejo do outro. Aí a gente tá falando aqui de relações, a gente sempre acaba caindo, é no namoro, no noivado, na mãe. Dentro da família. Mas, gente, isso é muito espelhado, isso acontece muito nas amizades. Aquele seu amigo que só te procura quando ele precisa de você. Aquele seu amigo que tudo que vocês vão fazer junto, ele tem que ter a vantagem dele. Então, observe essa relação. Observe quem é sempre o Vossa Majestade, Vossa o bebê. Majestade, o bebê.
né, que essa Vossa Majestade o Bebê, dentro do círculo psicanalítico, ele é uma autoridade. Isso. Ele é algo a ser estudado. A gente olha muito para ele e vê essa situação. E o narcisista sofre também? Sofre. Porque quando ele perde o suprimento... Você lembra que ele precisa do suprimento do outro para ser constituído? Quando ele perde, ele sucumbe absurdamente. A dor narcísica. Mas ele não perde porque ele gosta do objeto, porque ele não trata o objeto como indivíduo. Né? Porque se eu invado o desejo do Paulinho, eu não tô tratando ele como indivíduo, eu tô tratando ele como objeto. Né? Então, quando ele perde esse suprimento, ele sucumbe, porque lembra que ele não vai ter mais o espelho para se olhar? Isso mesmo. Para espelhar os desejos que ele quer? E existe hoje uma terapia para ajudar o narcisista? Olha, que eu penso assim? É muito... Lembra do que Narciso acha feio tudo que não é espelho? O terapeuta vai ser o espelho dele? Será que ele sustenta? Essa relação. Saber a realidade. Porque ele não vai sustentar a realidade de quem ele é. Ele não vive preso dentro do ideal porque o que aconteceu com o Narcisão lá quando afogou? Ele morreu. Morreu. Então, essa relação, quando ele chega eu sempre acho que ele é difícil ele chegar na clínica. Quando ele chega na clínica, ele olha pro outro... Não vai conseguir se espelhar. Ele não consegue se espelhar. Porque o analista, ele vai mostrar a verdade pra ele. Sim. Ele é neutro e ele vai mostrar a verdade. O cara não chega em algum momento da vida dele que ele fala, putz, eu sou um narcisista e eu quero... Não, ele chega, ele tem essa consciência sim. Ele tem essa consciência, só que ele sempre arruma desculpa pra ele mesmo. Mas eu sou assim porque ela fez isso. Eu sou assim porque as circunstâncias fizeram que eu seja assim. E aí ele começa a arrumar desculpa pra ele mesmo. Mas não é tão assim. Tá exagerando. Porque sempre a culpa é do outro, né? Tá exagerando. Sempre é o outro, não é ele. Ela que fica pegando no meu pé. Tem um negócio legal aqui que eu marquei aqui, ó. Uma pesquisa que ela foi publicada em 2020 na Universidade de New York. Estados Unidos, né? Mais conhecido como Nova York, né? Nova York, também pode ser. Ó, o que fala nessa pesquisa? Claro que pesquisas, gente, eu sou muito assim, pesquisas são pesquisas e depende da quantidade de pessoas. Sim. Ela diz aí, de repente, não é um geral, mas são dados que eu acho que vale a pena. São relevantes. A gente falar aqui, ó. Nem todo narcisista... esse é o resultado da pesquisa, tá? Nem todo narcisista apresenta os mesmos comportamentos, é óbvio. De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de Nova York, há 2 tipos de narcisismo. O grandioso e o vulnerável. Sim. Vossa Majestade o Bebê e o faltante. Aí ele explica aqui, ó. O narcisista grandioso costumam ser extrovertidos, dominantes e arrogantes. Também têm autoestima elevada, são confiantes e geralmente são felizes. Por outro lado, os vulneráveis são inseguros, tímidos e com baixa autoestima. Geralmente são ansiosos, mais sensíveis a críticas e podem ter depressão. De qualquer forma, ambos os tipos de pessoas egoístas são pessoas egoístas que se sentem especiais e buscam por adulação e admiração dos outros. Existe 2 desdobramentos aí, né, Paulinho? Que é o narcisismo de vida e o narcisismo de morte. Existe isso. Pode falar, Paulinho. Então, Freud, essa composição do narcisismo é um dos últimos temas de Freud, porque Freud vem desde lá primeiro ele coloca a interpretação dos sonhos, depois ele vem sobre a libido, depois ele vem falando, aí no final ele termina com o narcisismo. E ele levanta essa bola do narcisismo e aí os outros pensadores vêm e começam a destrinchar isso. E aí o André Green, tem um livro, aquele Narcisismo de Vida e Narcisismo de Morte, que eu acho sensacional. Eu acho que todo psicanalista devia ler esse livro. Ele fala muito disso, que o comportamento do narcisista está na libido dele. Então, como a libido tem tem 2 desdobramentos. Os 2 desdobramentos de vida e de morte, ele acaba assumindo essa então, o de vida seria prática. O cara explica um pouquinho, Paulinho, pulsão de vida, pulsão de morte para Freud. Vamos lá. De forma humanês, tá? Tem que ser humanês. A gente tá muito aula de psicanálise aqui. Tem que ser pra humanês. Pulsão de vida, pulsão de morte. É um pouco... vai ser um pouco... Esse exemplo que eu vou te dar, vocês vão ver basicamente. Você vai num velório.
Lá no velório, tá lá, lógico, que tá o morto, né? Esperamos que sim. Tem um morto lá. Espero que tenha morto. Ai, que horror. E aí tem as pessoas chorando ali ao redor do morto. Consolando os parentes. Sim. E aí, um pouquinho mais pra fora ali, tá o pessoal batendo papo, contando piada. Ô, quanto tempo que eu não te vejo, meu parente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E começa a contar piada do morto. Começa a contar piada do que o morto morto, fazia? não sei o quê. Então, assim, existe, as pessoas estão ali se contemplando na tristeza e as outras se contemplando na alegria. Pulsão de vida, pulsão de É a morte. pulsão de vida e a pulsão de morte no mesmo local. Perfeito. É o desejo de se ver bem, Sim. de estar bem, de procurar algo bom que te aconchega. E E diga, o diga, outro- diga pro público ali, ó, olhando nos Sim. olhos dele, o que é pulsão. A Pulsão palavra é o desejo. Pronto. É a pulsão. Fechou. Então, Então, quando você deseja alguma coisa, é uma pulsão. Aí tem o desejo de morte e o desejo Por de... que vem Eita, como pulsão? as palavras Porque técnicas. desejo tá muito atrelado à sexualidade. É tudo sexual, só que é distribuído isso, minha gente. Isso. No esporte, no trabalho, Isso. né? Então, Freud vem Pra Freud, até... tudo que era... Tudo é pulsão. Tudo é tudo que era- pulsão. Até a Mas- tradução das obras de Freud para o português, tem muita obra aí que foi traduzida. Primeiro, foi pego a tradução do alemão para o inglês e traduzido do inglês para o Aham, português. Então tem e aí ruído. o que acontece Os ruídos aí. do alemão para o inglês? O inglês é uma língua pobre de vocábulo. O alemão é uma língua super rica de vocábulo. Se perde muita coisa e muita tradução errada. Aí, tanto é que hoje tem traduções diretamente do alemão que trouxeram É mais essa rico, essa assim. pulsão. É mais rico. Mas só Mais rico. puxando de novo um link pra questão do Anderson, né? Do megalomaníaco e do mais isso. menos pulsante lá. Aqui na Eu pesquisa acho fala. que o megalomaníaco, esse que tem essa coisa exacerbada, eu sou maravilhoso, arrogante, E é feliz? tem. E é feliz, segundo a pesquisa? Ele acha que é, né? Ele acha. Ele tem a ver com a Vossa Majestade o bebê, que é aquele indivíduo que a mãe depositou muitos investimentos ali, supriu de tudo quanto ela não frustrou, Exagerou. não frustrou. E aí ele vira a Vossa Majestade ao bebê. Geralmente são as pessoas egoístas, né, que a São. gente tem dentro da nossa família. Aquele que quer tudo pra ele, que você faz, nunca tá bom, chamado ingrato. É. Traduzindo, o ingrato é uma Vossa Majestade ao bebê. Porque ela só fica presa no que você não fez pra ela. Porque não frustrou. Porque, como dizia nosso filósofo socrático, Tiaguinho do Exalta Samba, só se conhece o que é bom quando conhece o ruim. Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim. Então, quando você foi frustrado ali na constituição primária lá, que Freud fala narcisismo primário, e você é frustradinho, tudo que o outro faz é lucro, certo? Eu não preciso ficar aí nessa condição de Vossa Majestade. E do contrário, com aquele da pulsão de morte, aquele que fica aqui, no sabe? A vítima também é um tipo de narcisismo. Também é. Porque o que ele quer? Ele quer ser o elemento central, mesmo que seja ali na melancolia, no vitimismo. Pelo que eu percebi, o narcisista é um cara extremamente esperto. Ele é autocentrado. Autocentrado. Muito esperto. Ele tá observando tudo. Se ele consegue ganhar com autoestima, ele ganha. Mas se ele não conseguir ganhar com autoestima, Boca ele ganha baixa. com baixa. Isso, porque o que a pessoa com a baixa autoestima, quando ela se faz de coitado, o que ela quer? Ela quer um ganho secundário. Uhum. Ela quer uma atenção, ela Atenção. quer uma mãozinha na cabeça, né? Um cafuné. Ela quer uma sopinha quente, né? Ela quer um bombonzinho. Mas, Né? me diga uma coisa. Aí você não tem nenhum hoje, ou já teve algum, analisando o que você fala, né? Analisando. Narcisista, assim, que Já tive, mas declarado. já tive declarado, mas não se sustenta. não dá. É daquele, sabe como que é um narcisista declarado dentro da clínica? É aquele que fala, começa a contar o discurso dele. Então tá bom, já acabei. É isso mesmo. Ele quer terminar, porque quem termina no set analítico a sessão é o analista. Eu tenho um amigo. Eu já peguei uns desses assim, já terminou. Daí eu falo, não terminou, não. tem um tempinho Nós aqui temos ainda. tempo ainda. Você tá falando isso, eu lembro de uma coisa. Eu tenho um amigo psicanalista que ele atendia, né, um narcisista, e ele falou, cara, o cara chegou, sentou no meu set lá e tal, e começou a pegar o livro, falou assim, eu já li esse livro, já li aquele, e começou a me dar aula de Freud. Aí ele Narcisistão. falou, cara, Narcisista clássico. não vai rolar. Narcisista Mas sabe, quando eu clássico. fiz curso de psicanálise,
Eu tava num módulo que chamava Narcisismo. Você é formado também? Sou. Mas eu não. O meu foi para autoconhecimento. Ótimo, não foi ótimo. né? Para clinicar. Não foi para clinicar. Não tenho o conhecimento que vocês têm aí. Mas o que eu achei muito estranho, porque eu estava numa escola de psicanálise, aonde você forma profissionais que certamente vão ajudar outras pessoas, ou vão se ajudar, que era o meu caso. E nessa aula, eu achei uma aula muito pesada, porque tinha uma carga de muito preconceito falando de narcisista. Tipo assim, olha, se você pegar o narcisista, cara, esquece. Olha, se o narcisista entrar no seu consultório, esquece. Eu achei muito deselegante isso, por quê? Porque eu tô numa aula, sei lá, tava numa aula, tipo assim, estamos tentando ajudar as pessoas. Será que não tem alguma coisinha, um fiozinho assim, que eu possa dar um suporte pro narcisista? Pro narcisismo? Não, lógico que vai ter. E era essa pergunta que eu queria fazer pra você, mas não tem nada que a gente possa fazer? Que a gente possa, ele vai procurar ajudar outras terapias. Mas a gente, como vocês, como então, a gente pode até ajudar. Precisa saber se ele vai receber. Porque, volto a dizer, Anderson, como o analista, ele é um espelho. Eu devolvo... A Andréa fala muito isso, do INPS, né? Eu adoro essa frase da Andréa. Vamos dar os créditos para quem falou a frase, né? Não vamos tomar pra gente a frase. A Andréa fala um negócio que é muito legal. Eu devolvo você pra você. Só que o narcisista, ele tem um ideal de eu entorpecido. Ele é pobre, ele é vazio. Então, mas ele acha que ele é cheio. Exato. Aí eu começo a devolver você pra você mesmo, do jeito que você tá me passando a verdade, a real verdade de quem você é, ele não sustenta muito. Ele fala assim, não quero esse lixo. Porque, por exemplo, se eu sou a vossa majestade o bebê, se eu falar assim pra vossa majestade, você percebe que nesse momento você não tá sendo tão bacana com a sua mãe, você tá sendo um pouco egoísta. Como assim egoísta? Eu sou a vossa majestade o bebê, eu só tenho que receber. Eu até acredito, mas assim, o que eu acredito de verdade? O Anderson tá bem preocupado com o narcisista. Ele não tá preocupado com quem tá capturado. Não é brincadeira. Eu não consigo entender, não é a palavra, eu não consigo, acho que acreditar que não possa ter uma salvação, entendeu? Então, ele só vai ter salvação se ele tiver um ganho secundário. Por exemplo, ele tá apaixonado por uma menina, apaixonado assim, ele tá sendo espelhado por uma menina, e ali ele quer arrancar algumas coisas da pessoa. E aí a namorada vai, eu só fico com você se você for pra análise. Aí ele vai fazer análise. Ele vai fazer análise. Ele vai fazer. Secundário, porque ele tá atendendo um desejo da outra, mas não pelo desejo dela. Porque ele vai ter ganhos. Então, porque ele quer algo daquela relação. Não é algo material. Ele quer se ver na relação. Aí faz sentido pra mim o que você fala de tipo fortalecer o ego de quem convive com então, exatamente. O que a gente tá lutando aqui? Eu sou o maior ativista de fortalecer ego de quem tem relações abusivas de narcisista. Porque é aquilo que eu falo pros meus analisandos, né? Ele vira um leão sem dente. Quando você sabe a dinâmica, como é que ele funciona, ele vai te morder, não vai doer. Por que eu tô falando isso, Anderson? Porque tem gente que tá numa relação narcisista que ela não consegue sair, de repente é teu pai, é sua mãe, como é que você vai romper com essa figura? Isso mesmo. Então você precisa se fortalecer para você saber lidar com isso, saber que isso não tem a ver com você. Por que eu gosto de fortalecer eles? Porque eu quero que eles se dissolvam desse sintoma, porque o narcisista faz com que pareça que você é que é o problema. Então, quem é capturado por um narcisismo, ele tem um sentimento de culpa muito grande, ele acha que ele é o cocô do cavalo do bandido. Ele acha que é ele. Ele acha que é ele. Ele tem um sentimento de culpa, porque aquele narcisista, ele vai te cerceando, deixando ruir sua autoestima. Ele faz você virar um nada. Então você vem com a autoestima muito baixa pra mim no consultório. Você acha que você não é capaz, você acha que você não é bom o suficiente, porque o narcisista faz esse movimento. Né? E volto a dizer, não é tão fácil assim sair de uma captura de um narcisista. A importância do que ela está falando é do seguinte, de você fortalecer o ego. Porque numa relação, se você tem lá um marido ou esposa, nessa relação você tem a condição de falar, olha, eu não quero mais viver mais isso. E eu vou embora. Eu não vou ficar subjugado a esse tipo de relacionamento. Beleza. Agora, como é que você vai falar pro seu pai, pra sua mãe que você não quer mais isso? Você pode sair da relação? Não quero mais ver meu pai. Pode. Mas
isso é prejudicial para a pessoa. Então, o fortalecimento do ego é mais para ela, porque ela vai se sentir o culpado, ela vai começar a doar o que ela tem para essa relação. E vai ficar vazio, esvaziamento, como você falou. Ela não tem mais o que dar. Exato. E ela vai se sentir ali... Depressão. Gente, e Anderson, é muito exaustivo. É exaustivo. Uma relação com o narcisista. Que é aquilo que o Paulinho falou. Ele te esvazia o tempo inteiro para ter o suprimento. Suga, né? É Suga muito exaustivo. Mas aí eu acho legal, porque se você trabalha o ego do capturado... Do capturado. Gostei da palavra. O capturado ou capturada. Eu não gosto de falar vítima, não. Ele não vai mais sentir o baque, né? Vai ser o leão vai morder, mas não tem dente mais. E não necessariamente que ele tenha que romper. Pode ser que sim. Pode ter distância saudável. Eu sempre falo para os meus analisandos. Mantenha a distância saudável. Vai, você precisa ir no domingo lá na casa da sua mãe que é narcisista? Vai, finge demência. Não é mesmo? Isso. Come a macarronada que ela faz. Vamos fazer fofoca. Você conhece algum... Já foi publicado em algum lugar aí? E eu confesso que eu pesquisei, não achei. Algum famoso que já é esse narcisista? Mas que foi publicado? Eu acho que deixa eu ver quem que é um narcisista que eu observo assim, que é um narcisista. Cuidado com nomes. Vão ser processados? Vamos colocar um aqui. Genérico, vai, bota aí, Paulinho. Caio Castro. Sim. Não, é um ator. Lembra que saiu a polêmica dele lá, que ele falou pra moça pagar a conta? Sei lá, que ele Cauã Raymond também, por incrível que pareça, é filho de psicanalista. Hein? Mas assim, e você vê... Mas só que o Cauã Raymond, ele mesmo já veio na mídia falar do quanto a análise dele foi importante. Ele gosta de análise lacaniana. Ele falou que ele gosta de narcisista? Não, ele não falou. As capturadas dele, as ex-relacionamentos, né? Não cito o nome dele, mas dá pra entender que ele tem isso. O cara é super bonito. O cara é bom em tudo que ele faz. Vamos lá. É surfista, é jiu-jiteiro, é cineasta, é diretor de cinema. Se tudo que eu quero do outro é espelho, ninguém vai ser suficiente pra ele. Não vai. Porque o cara é o cara é bonitão, o suprassumo da beleza. Ele sim é o narciso da contemporaneidade. Não é? Ele é o narciso da contemporaneidade. Tem muita gente querendo ser capturada pelo cara. Não, tem muita gente, tem muita mulher. Então, você acha que ele vai exigir o que do outro? Ou tem que ser perfeito também. Que nem ele, porque tudo não é espelho. Ele não se espelha no outro. É triste, né? É triste. Eu não queria que Cauã Raymond fosse assim. Queria ser analista dele. Olha. Não pode ter transferência. Relação. Olha a transferência nessa relação. Não pode ter. E tem assim, o mais ou menos narcisista. Ou mais ou menos narcisista. Tem, sim, porque você lembra que você leu aí que a pessoa pode ter X de sintomas, Y. Não é uma cadeia de sintomas, cada um tem. Foi bem lembrado. Tem aqui o tal do DSM. Isso. A DSM. Que fala Na DSM, que se a gente começa a ler a DSM, a gente entra em parafuso. Mas a DSM... É que a psicanálise ela não vai muito nisso. A gente vai no sintoma, que todo sintoma conta uma história. A gente sempre, o psicanalista, ele vai na historinha do sintoma. Já a psicologia, a psiquiatria, ela é muito ligada nesse negócio de DSM, transtorno, não sei o quê. Transtorno, vai. Porque daí seria o TPN. Transtorno de personalidade narcisista. Que são vou ler rapidinho, que são 9 critérios que essa DSM-5 aí fala que se você tiver 5 desses 9 aqui, você pode ser considerado como narcisista. Primeiro, sentido grandioso de autoimportância. Vossa Majestade o bebê. Falou um monte disso Vossa Majestade. Preocupações com fantasias e sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal. A coroa do bebê. Narcisista. Narciso. Crença de ser especial e único e de só poder ser compreendido. Que é uma idealização. Ou associado a outras pessoas especiais ou de status elevado. Ou seja, eu sou tão bom que eu não posso conversar com você que não é tão bom. Que não chega em mim. Não chega. Não chega. Necessidades excessivas de admiração. Vossa Sentimento Majestade. De direito, ou seja, sempre tenho direito, ou seja, expectativas irracionais de tratamento especial, favorável e cumprimento automático de suas expectativas. Não erro, jamais. Caco Antibes, né? Lembra do Caco Antibes? A única vez que eu errei foi quando eu pensei que eu errei. Maravilhoso, maravilhoso. É isso mesmo. Exploração interpessoal.
Você falou bastante disso, né? De atingir seus próprios fins através da exploração. Você ganha os secundários do outro. De forma sutil, né? Porque... É bem silencioso. De forma estratégica, pelo que eu entendi. Bem silencioso. Falta de empatia. Uhum. Relutância de reconhecer, identificar... O outro é objeto. Então, como eu tenho empatia por objeto? Eu não vejo ele como indivíduo. 8. Inveja dos outros ou crença de que outros o invejam. Comportamento ou atitude arrogante e insolentes. Bom, essas são as 9 DSM, né? 9 características da DSM, que diz o seguinte: eu não acho que pode ser uma regra tão simples assim. Não, não é se regra. você tiver 5 dessas características, você pode ser considerado como um narcisista dentro da... Em suma, gente, preste atenção o quanto você invade o desejo do outro. Você não deixa o outro desejar. Se você impede o outro de desejar o tempo inteiro, presta atenção. Quem que é o narcisista da história? Fica aí o ponto de reflexão. Olhou numa relação que só o outro deseja, que é de uma forma imperceptível e silenciosa. Inclusive, eu tenho um texto no meu blog. Vão lá no www.videterapia.com.br. Tem lá, eu escrevi lá algumas coisas no blog. Eu tenho um texto de narcisismo e suas dinâmicas silenciosas, que eu puxo o fio da meada, vou pro Lacan, Freud, vou com linguagem bem também popular, como o Anderson gosta. Vão lá, que tem tudo isso aí explicando. E a cultura também facilita muito pros narcisistas, viu? Ainda mais agora. A cultura, ela facilita muito pro narcisismo. É Instagram, não sei o quê, é a selfie. Olha, eu frequento a academia há muitos anos, né? Então, desde os 18 anos, embora não tá aparecendo... Engordei, Fala né? Assim. Mas enfim. E eu lembro quando eu ia antigamente na academia... Não tinha esse povo ficar fazendo pose no espelho, esses negócios. As pessoas não estão preocupadas mais, né? Em cuidar da saúde em si. Não, mas antigamente as pessoas faziam, mas faziam meio com vergonha, olhar pra lá, não tinha ninguém. Não é? Agora não, agora tá na sua frente. Não, gente. Na época que eu ia na academia, faz tempo já. Não, mas ontem. Você ia na Corpusão aqui. Ia. Fizemos propaganda, hein? Não tinha nem celular, gente. Você é mais velho, né? Quando eu fui já tinha. Eu lembro, quando eu mudei aqui pra Salto, tinha uma academia ali perto do Leonor, que era a academia do João Tarzan. Nossa, essa antiga. Essa é antiga. Eita! O João Tarzan é uma personalidade aqui da cidade, que ele é fisiculturista. Uau! Ele era fisiculturista, um cara muito forte. Então, ele cuidava das pessoas e tratava. Então, nessa época, você ia lá, era o bruto mesmo. Brutão. Bruto. Não tinha esse negócio de, não. Os caras faziam mesmo pra competição. Mas hoje em dia, né? Hoje em dia, as coisas mudaram muito. A cultura incita muito você ter músculo, ter isso, pra você ser pertencente, pra você ser aceito. Eu vejo que a rede social ela é um corte da sua vida. É só uma partinha assim pequenininha. E você vai mostrar o quê? Geralmente você mostra só a parte boa. O belo, bonito, né? Mas isso não mostra toda a sua história. A quantidade de filtro também, né? Ninguém quer mais fazer. Ninguém não. Tem muita gente que não tira foto sem filtro. Exato. Porque precisa do filtro. Exatamente. Isso da beleza. Isso te deixa muito preso num ideal de eu que você não é. Né? Que aí foi a morte de Narciso lá. Quando ele começou a se olhar e tentava consumir aquele objeto da paixão, ele se afogou. Um outro tema que depois a gente pode fazer, né? Lembrei agora. Fazer a parte 2? Lembra? É a parte 2 que tem... A Andrea falava muito do ego o ideal de ego e o ego ideal. Existem as diferenças. Isso é um tema bacana. Isso é muito legal. Agora me vê uma coisa aqui. E o narcisismo nas empresas? Relacionamento dentro da empresa. Aí é onde... Aí é onde o bicho pega. Aí foi que o barraco desabou. Desabou mesmo. Porque assim... Eu penso assim, se você tem um narcisista dentro da sua família, que a sua família, de certa maneira, são seus filhos, sua esposa, você tem até uma certa preocupação, se você for narcisista. Mas na empresa não tem mais preocupação nenhuma. Existe o poder... Não, te corrói também, hein? Se você pega um chefe narcisista, imagina o tanto existe que não é poder também envolvido. Peraí, eu não fui claro. Talvez eu seja um pouco mais ponderado vamos supor que eu seja um narcisista. Eu sou um pouco mais ponderado em agir dentro da minha família. Porque são meus filhos e minha esposa. Dentro da empresa, eu quero que se foda, eu vou agir mais forte.
Sim, mas daí Mas eu não acho que dentro da família o narcisista vai se ponderar. Ele não vai. Ele é ele em qualquer Aham, ambiente. exato, Paulinho. Só que dentro da família, o seu filho pode olhar para você, o pai. Vai. Você vai falar isso pro seu chefe? Narcisista, você que é narcisista, que tá ouvindo isso, ó, eu acredito em você, tá? Ele é super... Você ele quer tem solução, salvação. sim. Não é que nós, não é que eu e Fabiana não acreditamos em você. Eu acredito, a psicanálise acredita. Quem não acredita é a psicologia, viu? Eu vi muitos psicólogos falarem, ele olha pra câmera e fala transtorno. Não, tem jeito. Você que vai ter que aprender a lidar com esse monstrinho. Pega o monstrinho, dá a mãozinha pra ele e sai pra passear. Remédio nele. Tipo, remédio nele, né? Sai pra passear com o seu monstrinho. Eu gosto muito de estudar Jung. Eu também gosto de Jung, mas a gente não teve formação junguiana no INPE, nós não tivemos. Mas eu gosto de Jung, hein? Mas é difícil achar uma formação boa, porque, enfim, ele tem o seu lado... Foi criado um lado meio espiritual de Jung. Ele rompeu com o Freud por conta disso, né? Foi o pior, foi uma coisa que... Mas que tudo tem solução. Tudo. Tem. Quando você chega... Se ele quiser, né? Mas eu não vejo essa disponibilidade com os narcisistas quererem. Não, mas inclusive narcisista, isso é o Jung, não sou eu que tô falando, tá? Ele fala o seguinte, quando você chega na individuação, ele usa a palavra individuação. O ser humano chegou na individuação, acabou o problema. Então, mas esse é o X da questão. O narcisista, quando ele chega na individualização, ele repele. Ele fala, não. É o que a Fabiana falou. Não, a hora que você devolve pra ele quem ele é, se você chegou, ele vai olhar e vai olhar aqui e vai assim, quebrou a idealização dele. Tchau, não quero esse negócio. Se você chegou na individuação, você tá livre. Segundo Jung, você tá livre. Talvez você não chegue. Esse é o problema. Talvez o caminho fala, não, eu não vou chegar nesse caminho, porque eu sei onde vai dar isso aí. Não, ele não. O que acontece com o nosso cérebro? Nosso cérebro, ele é feito pra nos proteger. Ele protege, ele garante a sobrevivência da espécie. Vocês entendem por que Jung não é aceito na faculdade? Eu amo Jung, gente. Porque tem preconceito. Eu tenho mágoa com Freud porque rompeu... Aqui, ó, preconceito. Não, a gente ama Jung, para. Não é. O que acontece... Eu guardo o rancor do Freud porque rompeu. Você nem leu o livro de Jung pra falar, vai? Não, eu li sim, eu conheço a casa de Jung. Poxa. Nossa. Que chique. A casa de Jung, o sótão e... Não, mas o subterrâneo. É brincadeira, assim, ó. O que acontece... São teóricos diferentes. Maior rancor meu foi Freud ter rompido com o Jung. O maior rancor que eu tenho do Freud é esse. Não, eu acho que ele tinha que seguir. Não, ele rompe com o Jung e depois se mete com o Ferenczi, que é outro doido. Mas pensa naquela época. Pensa só... O Ferenczi é doido mesmo. Portela. Portela, amo. Adoro que me chama de Portela. Pensa só naquela época. Freud já, tava mexendo numa coisa que ninguém via, que era o inconsciente. Sim, as fases fases aí chega Jung e fala assim, ó, tem algo a mais que o inconsciente, que é lado espiritual da coisa e tal. Ele falou, cara, você tá louco? Se você falar isso, nós vamos acabar com tudo. Cara, vamos continuar só com o inconsciente, que já tá difícil. E Jung falou, não, cara, ele já tava sendo... Eu tenho meu objetivo aí, que foi praticamente o rompimento dele. A hora que ele chega com o inconsciente, a turma... Primeiro, a hora que ele apresenta para a sociedade psicanalista, a sociedade médica da Suíça, lá de onde ele morava, não lembro a cidade lá. Os caras já olham para ele e falam assim, não, você tá louco, você vai falar que a criança tem um conteúdo sexual. A fase erógena dela na boca, começa na boca. Porque o Freud ele começa... ele foi super achincalhado na época. Foi achincalhado. Cuspiram nele no púlpito, lembra? Foi, porque o que acontece? A hora que ele chega e fala, olha, a criança tem um conteúdo sexual, a primeira fase do desenvolvimento sexual é a zona erógena, que é a boca. O pessoal fala assim, não, peraí, nós estamos cuidando de louco aqui, estamos querendo... Riram dele. Para. 1800 e pouco. 1900 e pouco. Não, foi no final de 1800. No final de 1800. Ele escreveu o primeiro livro em 1900, que foi o... Não, ele escreveu antes. Não, mas que postou... 1890 alguma coisa. Só que ele segura a publicação da interpretação dos sonhos, porque ele queria que a interpretação dos sonhos fosse um livro do século. Uhum. Então, como estava no final do século, ele falou assim, não, vou começar um novo século com uma nova teoria. Abordagem. E ele, coloca em 1901, 1902. 1901. Mas foi totalmente
O preconceito caiu. Não, Gente, na Freud, época eu tava falando, você tá viajando. Gente, olha, é garotinho. muito triste as coisas a injustiça que aconteceu com Freud, ele não ter ganho o Prêmio Nobel da Paz, né? E a psicanálise não ter entrado como ciência. Gente, a descoberta do inconsciente não ter entrado como ciência. Todo mundo fala de você. Meu Deus Mas do hoje céu. você usa Eu sou psicanálise? apaixonada no Freud e no Jung também. Você... Eu sou astróloga também, né? É que eu não Vem a falei de roda. astrologia. Eu sou astróloga Da também. próxima vez, Anderson, É, pra satisfazer, aí a gente vai pra falar de satisfazer Jung. o ego do nosso... Vamos falar de astrologia. Nossa, curioso. com A Jung. astrologia já entra pro lado do Jung. Jung, exato. Você sabe que, imagina, o Freud descobriu lá o inconsciente, falou do inconsciente, Descobriu. que já era um problema naquela época. Aí Sim. vem Jung e fala do inconsciente coletivo. O Freud falou assim, amigão, Mas Freud Você tá vem louco? falar... Mas É. ele foi um grande pupilo de Freud, tanto é que Foi. Freud se sentiu traído. Depois disso, ele deu o anelzinho da lealdade pra todos os amiguinhos, não foi? Lembra? Foi. Do anelzinho? ah, mas Jung não seria Jung sem Freud. Foi um péssimo rompimento. Eu acho assim que cada um seguiu pela sua vertente, cada um Isso. teve a sua Desenvolveu abordagem. sua- E a abordagem de todos eles foram importantes Com para super, concepção da foi uma sociedade contribuição, moderna. Tanto né? é que ele fala do inconsciente coletivo e Freud depois vem e fala da teoria das massas. Da É, mas concepção depois- do inconsciente coletivo nas massas. Que ele vem O lá, eu acho que mal-estar da civilização. O mal-estar da da civilização. civilização, que é a época que Freud é influenciado pela Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra também atrapalhou um pouquinho o desandar do Freud, né? Ele foi perseguido, teve que sair da Foi, cidade. foi porque perseguido. ele era judeu, né? Foi perseguido. Ele era voltou, judeu. né? E ele sai da Suíça por causa da perseguição. aos judeus, né? Mas, então, narcisismo... Tem solução? Cria-se, eu ia fazer essa pergunta, mas já, de certa maneira já respondemos que não, né? Não, só se ele quiser, viu, gente? Nada está perdido. Mas o narcisismo, então, ele é criado. Acho que é importante entender essa pegada. Que ele é criado. O próprio Freud dizia, né, que a culpa é sempre dos pais, né? Ai, gente, eu falo para as minhas mamães, né, que estão comigo no consultório. Eu penso que são três errar, todo mundo vai errar e acertar, não tem o que fazer, não precisa ficar muito preso nisso quando você tem um bebê. Eu penso que é dar atenção com qualidade, amor. Sim. E atenção com qualidade. E a atenção com qualidade não tem a ver com o tempo, gente, o tempo que você disponibiliza, não tem a ver com isso, tem a ver com aquela intensidade, a entrega, gente. É isso, né? Tem a ver com a entrega, eu acho. Mas, Fabiana, até para falar um pouco daquilo que eu presencializo nas minhas terapias. Eu também, eu posso dizer que algumas pessoas falam que eu rompi com Freud, mas eu não rompi com a psicanálise. Não, você está agregando com a neurociência. Tanto com a neurociência, como também com a hipnose. Olha. A hora que você faz a regressão de memórias de pessoas que têm medo do abandono, 80% das pessoas chegam numa memória onde elas estão num berço, chorando. Ai, que lindo, Paulinho. E não sabem onde está a mãe. E isso é demais. Um trauma para a criança. Por quê? Porque ela ali se constitui um trauma para a criança porque na mente da criança ela não enxerga a mãe. Aí a condução que nós fazemos é assim, mas a tua mãe deve estar fazendo sua mamadeira, que bonitinho. Deve estar limpando a casa. E aí eu sempre não é porque ela não gosta de você. Não é porque ela não gosta de você. Você não foi abandonado. E aí é onde nós fazemos a ressignificação. Ou seja, a pessoa vê com o olhar do adulto. Porque pro adulto, aquilo ali não é um abandono. É simplesmente um ato de amor. Ela foi fazer uma mamadeira pra criança. Pra você. E aí, a hora que a criança vê aquilo, aquele traço de abandono se dissolve. Porque nós, na atualidade, buscamos nas nossas memórias, mesmo inconscientes, a significação para o nosso futuro. Porque o cérebro nada mais é do que uma máquina de projeção. E programação. Ela fica projetando o futuro do que vai acontecer. Por isso que muita gente sofre. Portano, mas o Freud não
O Freud não tinha meio que, não sei se, Inicia- deixado ele começou com hipnose, depois ele parou. Vamos lá. Eu, inclusive, eu tava falando ontem com uma amiga minha sobre isso, porque ela tá fazendo esse curso de hipnose, ela tá gostando muito. E aí ela me perguntou, o que aconteceu? O professor do Brauer? O Brauer. O Brauer, ele começou a levar o Freud para algumas experiências de hipnose. Porque existiam muitas histéricas na época. O que era uma histeria da época? É a repressão sexual, em especial em mulheres. Imagina quanto que a mulher não era reprimida. E aquilo causava uma histeria que dava em sintomas nas a moças. pessoa ficava com o braço travado. A pessoa ficava sem andar, Sem ficava andar. na cadeira de roda. A pessoa ficava cega. Tem até um Ou filme, seja, né? É maravilhoso esse filme. Esse filme é do maravilhoso. Freud. Isso. E aí, com o Brauer hipnotizava essas mulheres, e quando ele hipnotizava elas, parece que ele tinha um acesso direto lá no inconsciente, mas não era nem chamado de inconsciente, Não. e o sintoma desaparecia, não era? Mas o que Temporariamente. que acontece? Isso. Nós até no Instituto fizemos um Estudo sobre projeto, isso. um estudo sobre isso. Pegamos três práticas Uhum. e colocamos da seguinte maneira. Uma prática ia abordar uma técnica, a outra ia ser a sugestão e a outra ia ser a hipnose, É que Brauer não fazia isso. com regressão. O que Brauer fazia era a sugestão. O sintoma desaparece. Mas a partir da hora, é igual um show de hipnose que tem por aí, a partir da hora que a sugestão deixa de ser, de estar presente, ela volta ao normal. Então, o que acontecia com o Brauer é que realmente as histéricas Quem fazia a tinham braço, sugestão era o Brauer, né? Fazia era a com a histérica que tava ali com o braço travado. Aí ela destravava. Aí ela destravava. Só que depois voltava o Depois sintoma. voltava. E como que Freud chegou no inconsciente? Teve um dia que ele foi sozinho fazer lá uma hipnose na moça, esqueci o nome dela também. E aí ela parece que ela ficou irritada com o Freud, ela deu um grito com ele e começou a falar. Será que não é a Ana O? Acho que é a Ana O, essa Ana mesmo. O. Tá. Aí ela começou a desinvestar em falar. Aí o sintoma desapareceu. E aí que veio a cura através da fala, associação livre de ideias. Aí que Freud descobre acessar o inconsciente através da fala e a cura. Porque quando a pessoa chega pra você no set analítico, ela tá com o aparelho psíquico cheio. Você percebe isso, Paulinho? Percebo. Quando chega nos 50 minutos, a pessoa tá mais assim, ó, relaxada, tá mais assim, ó. E uma coisa que eu também Não percebi, não adianta você pedir pra pessoa deitar no divã. No início da sessão, pelo menos quando é um novo paciente, não adianta você pedir. Não. Ele Ela vai. não pode ter acesso ainda, né? Porque ela busca teu olhar. E no divã, ela não vai ter Não seu vai olhar ter. e ela vai se escutar com muito mais efetividade. Ela busca o Ela olhar se e a escuta sua aprovação. muito mais. Uhum. Olha lá. E aí Freud deixou da hipnose e começou a Não, fazer. ele não acreditou muito, Ele não não. acreditou. Ele não acreditou muito, não. Porque foi mostrado pra ele uma parte errada. Foi mostrado pra que ele ele tinha, a né? E tava no parte. início também, né, Paulinho? Depois, se você É. tem um capítulo um dos últimos livros que saiu de Freud, que foi traduzido, foi da Companhia das Letras? da Companhia das Letras, que é aquele amarelo que fala do Moisés e o monoteísmo, que fala Que legal. que ele fala, olha, a hipnose, depois eu até mando para você, a hipnose, Quero, não sei o que quero. dizer, mas eu não vou abordar isso por causas que vocês já conhecem. Hoje a própria ciência, ela fala se você consegue voltar mentalmente em um episódio, né, um trauma que você teve, e ela não usa a palavra ressignificar, mas vamos usar Reprogramar. você vai lá, você vai lá você volta lá vendo você mesmo no trauma, Uhum. como se estivesse em cima. Isso é ciência, tá? Que deve ser mais ou menos o que você faz. Quer dizer, É neurociência. aí bem você parecido. volta, vê a situação e ressignifica. Olha, Sim. a mamãe fez isso por causa disso e tal. Você muda o futuro. Eu acho isso Deve fantástico. ser Por isso que eu baseado. gosto por isso que eu sou uma fuçona da neurociência, sou uma curiosa. Porque nós somos, de 0 a 7 anos, um HD em branco. Isso mesmo. E ali nós vai armazenar tudo. Todas as informações que você passar vai estar armazenado. E claro que fatalmente vai ter muito mais memórias negativas. Você concorda? Sim, do que sim, positiva. sim, lógico. E aquilo vai reger a tua vida, aquilo vai orquestrar a tua vida. E, de repente, com uma hipnose, com uma nova sugestão, você reprograma aquilo. Vamos lá. Essa abordagem da hipnose é o que nós fazemos no instituto, que eu fiz o curso lá, até eu vou citar aqui, que é o Rafael Barreiros,
Se vocês quiserem procurar também nas redes sociais, o Rafael é um cara, é um visionário. Eu vou querer. Um cara muito, muito Vou bom seguir. nisso. E o que acontece? Ele desenvolveu um método que não é um método que muitas outras... tem métodos diferentes, abordagens diferentes, mas eu fui por esse método porque realmente eu senti que que esse método tem significado. Ele não descarrega a raiva, ele não bate nessas situações de sentimento. Ele vai realmente no foco. Até nós acabamos... ele acabou renomeando isso daí como... como que é o termo que ele usa? Não é... A gente fala de ressignificar o passado, mas é como... Nossa, agora fugiu. Depois eu vejo e coloco para vocês, mas... você olhar as situações com atualização de memórias. O olhar do observador muda o objeto observado. Verdade, tem uma frase da física quântica que é isso, né? O olhar experimento da dupla fenda. E do experimento da dupla fenda. O Hélio Couto fala muito disso. Que é o olhar do observador que muda o objeto observado. Isso, mas ele fala que a atualização de memórias. Esse é o termo. Se o computador atualiza, por que é? Agora vamos jogar a bola pro Paulinho. Vou te ajudar. Vamos ver se o narcisista tem salvação. Será que numa hipnose não consegue dar uma ajustada também no narcisista? Eu acho que ele nem vai chegar. Porque talvez ele não quer entrar em contato com esse tipo de coisa. Né? Talvez ele não queira. Não, ele é suscetível, ele pode até acreditar, mas a hora que ele vai chegar para saciar os desejos dele. Mas eu ainda acredito em você, tá? Ele também é traumatizado. Não, claro que ele é traumatizado. Ele quer o desejo. Ele vai chegar, vai ser... Ele só faz isso pro outro que ele é traumatizado. A gente vai trazer aqui um convidado aqui em breve, estão acertando a data, ele vai falar sobre Ho'oponopono. Eu adoro Ho'oponopono. Eu sou uma freudiana holística. Dr. Len, ele curou... Olha isso, gente. Ele curou um hospital psiquiátrico, só tinha pessoas internadas lá que eram assassinos. Isso, era tipo uma prisão, uma cadeia, né? Uma coisa assim. Ele curou fazendo Ho'oponopono, ou seja, sem nem conhecer os pacientes. Sim, ele pegava as fichinhas. Olhava e fazia eu sinto muito, por favor, eu tenho livros dele. O que ele fala? Basicamente, o que ele falava? Ele limpa as memórias. Nós estamos falando de memórias aqui, que são as memórias que... Ele fala que tem 11 bilhões de memórias a serem curadas. Então eu curo. Eu curo a minha memória. Ele não fala de curar, né? Ele fala de limpar a minha memória. Se eu limpo a minha memória, eu ajudo o outro de uma forma. O que ele fala? O que esse Dr. Len fala? Que quando as coisas chegam pra você, por que ele foi parar lá nesse pessoal assassino? Ele falou que tem a ver com ele. Se ele se conectou àquilo, então ele precisa limpar aquela memória que tem a ver, aí não é com ele. Culpa, mas é minha responsabilidade. Ele fala, não é minha culpa, mas é minha responsabilidade. Ele é maravilhoso, esse senhor. Por que eu tô tocando esse assunto? Porque nós estamos falando de memórias aqui. Então, tudo que a gente tá falando aqui tem memórias lá no meu passado tem a ver com que tá afetando. Sim, são 11 bilhões de memórias, imagina. Por isso que o Dr. Len fala, pronto, Freud morreu, revirou na tumba agora. Freud fica quieto. E não deixa o André assistir esse episódio. O que ele quer dizer? Que tudo que vai surgindo, você tem que ir limpando. E é o tempo inteiro. Ele fala que ele funciona, eu não sei, ele é muito simplão, esse doutor. Ele fala, eu não sei porque que eu faço, mas eu faço. Isso mesmo. Aí a pessoa pergunta assim, mas eu não sei se eu tô fazendo certo. Ele falou, só faça. Só faça, Da outra vertente que eu utilizo é a autorregressão. É fazer regressão de memórias praticamente quase todos os dias. Te incomodou, vai lá no teu cantinho, faz a sua regressão pra ver o porquê que tá sendo incomodado. Mas como que faz isso? Depois eu te explico. Olha. Pessoal, estamos chegando no fim desse bate-papo maravilhoso. Foi uma delícia. Mas eu queria assim agora, Portela, que você falasse pra gente assim, sei lá, desse algumas dicas de quem é capturado, né? Vamos falar de quem é capturado. O capturado você já falou bastante, já deu bastante dica aqui, mas sei lá, alguma mensagem que você possa dar para o capturado. Capturado e capturadas. Autoconhecimento. Porque quando você mergulha no autoconhecimento, livros, leia tudo sobre isso. Quando você sabe quem é você não vira mais massinha de manobra de ninguém. Você não vira mais o desejo do outro. Eles deixam o outro desejar por você. Você vai desejar, né? Então, eu penso que autoconhecimento o tempo inteiro, terapia, né?
Conhecimento é poder. É isso mesmo. Né? Quando você se fortalece, você sabe quem é você, logo o narcisista vai te descartar, porque você vai ficar... e eles odeiam, né? Eles odeiam quando a pessoa se imune de conhecimento. Aí eles falam, depois que você ficou empoderada, né? Por que eu tenho que me reconhecer? Exatamente. Essa é a maior arma que você pode usar contra um narcisista. É isso Fazer mesmo. com que ele vire um leão sem dente, que vai te morder, mas não vai doer. É isso mesmo. Perfeito. E pra você, narcisista, eu acredito em você. Você ainda tem solução. Você não falou dos nossos patrocinadores? Vou falar agora, né? Vamos lá. Nossos patrocinadores, Smart Shop, uma loja de vendas de iPhones novos e seminovos e vendas de celular da Xiaomi também. Revolução no mercado, a Xiaomi aí. Temos os melhores preços do mercado. Temos porque a loja é do pai aqui, né? Ele que encabeça a loja. Eu que encabeço a loja. Cabeção aí, né? E o outro... Pera aí, não terminei ainda de falar do Smart Shop? Então vai, vem. Lá você, se quiser trocar seu iPhone, a gente aceita o seu iPhone com parte de pagamento. Tem sempre um bom negócio lá. Vendemos MacBook, iPad, Apple Watch, iPhone... E acessórios. Infinitas possibilidades de acessórios também e todos os produtos da Xiaomi. É só lá na Galeria Shopping de Salto, só chamar. Chama. Se der algum pepino no seu também, vai lá que ele também sempre dá um jeitinho. Ontem fui lá com... Os caras que não sabem mexer com tecnologia, vai lá também. O Anderson, me ajuda aqui. Aí ele vai lá e me ajuda. Socorro! Ficou 2 semanas pra gente integrar uma agenda. Que era só ele fazer assim, era só ele apertar assim. Eu tô com o Paulinho. Eu vou me... Aperta. Eu sou igual o Paulinho. Aperta ou aceita, mas onde é que tá o aceita? Gente, eu sou igual o Paulinho. O outro patrocinador é o programa Elevate, que eu sempre falo aqui, que é um dos que eu conheço, de um dos programas que mais completos do mercado em termos de autoconhecimento. Ele aborda 3 pilares do conhecimento de si, o cuidado com o corpo. A gente tem lá também uma consultora financeira. Pensa numa menina que dobra a gente e fala assim, não faça isso, faça isso. Orienta a gente a fazer... Libera o Paulinho comprar outro iPhone, aí tá lá de trocar. Não, você tem que falar com a Flávia pra ela poder ver se ela libera. Ver se ela libera outro, utilizar. Libera a verba. Então, esse programa foi mentalizado, idealizado pelo Dr. Henrique Noronha, um médico psiquiatra, amigo meu. Eu faço parte da área terapêutica do programa, onde nós temos oficinas semanais, tem aulas gravadas, tem uma plataforma, tem um template do Notion, que é uma ferramenta muito boa que eu estou utilizando. Eu estou acabando com meus cadernos, tô passando tudo no Notion. Pensa numa ferramenta bacana. E assim, além do tratamento, com a consulta com ele, tem as oficinas, tem aula de autoconhecimento, tem o Caio Neves, que é um neurocientista e um psicólogo fenomenal, que vai falar da DBT, que é a dialética comportamental. O Caio é um gênio. Então, assim, é um programa muito, mas muito completo. Vê lá, Perfeito. Dr. Henrique Noronha, @eleve sua jornada. Siga lá quem vai ter mais... Portela, fala pra nós quem quer entrar em contato contigo, suas redes sociais. Olha, nós temos um site www.videterapia.com.br. Inclusive, a gente tem apoio emocional gratuito, onde a pessoa entra lá no chat, ela se inscreve online, e a gente vai dar um apoio emocional. Não é uma terapia, é um apoio emocional. É bem parecido com o CVV, né? Porque o Roberto, que tá com a gente também, criou, né, essa ferramentazinha para ajudar as pessoas. Tenho também Vida e Terapia no Instagram, segue lá no TikTok. Só me chamar lá no... Tem um linkzinho que você pode clicar lá em cima e falar diretamente comigo. Perfeito. Obrigado, pessoal. Então a gente coloca o seu Instagram aí. A gente vai colocar assim. Portela, muito obrigado. Olha, hoje foi uma hora e pouquinho de muita informação importante. Eu adorei participar. Adorei, vocês estão de parabéns. Um tema que é relevante, um tema que tá na moda. Não sei se é moda, mas tá falando sobre... Tá em voga, tá muito em voga. Né? Hoje em dia tá. E assim, foi bem esclarecedor pra eu, que sou... Pra mim também. Humano. Pra você que é um meta-humano, não sei. Meta-humano é ótimo. Ai, meu Deus do céu. Eu sei que é Wolverine, não sei, mas... Wolverine. Adorei. Muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigado, Eu que agradeço, adorei. Gente...